Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre os fenômenos de emancipação da alma. Essa é a videoaula número 11 e falaremos hoje sobre o êxtase. Aguarde só um instantinho que eu já volto. Vou iniciar com uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores e que compõe o Livro dos Espíritos. Na questão 439, Kardec pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E eles responderam: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Ou seja, entendemos que o êxtase é o grau máximo de emancipação que a alma humana consegue alcançar. É uma espécie de sonambulismo mais desenvolvido, onde a alma adquire uma maior liberdade, uma maior independência e emancipação. Dependendo do grau de elevação do espírito do estático, este pode penetrar nos mundos superiores. Poderá ver, como diz Kardec, esses mundos e compreender a felicidade dos que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. No êxtase, a alma está em estado bastante desenvolvido de emancipação, permanecendo ligada ao corpo por um fio que um abalo maior pode romper. Sendo assim, ela pode desejar romper esse fio que ainda a liga ao corpo se reconhece que no mundo que ela entrevê, a felicidade é maior do que no nosso mundo. Isto também pode acontecer no sonambulismo, experiência que eu já presenciei por 2 vezes, com a sonâmbula magnética e com a sonâmbula natural. Para essas situações, os espíritos recomendaram que, nesse caso, é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Vou contar para vocês, então, a experiência que eu tive com a sonâmbula magnética. Estávamos já finalizando o nosso trabalho de sonambulismo, quando ela diz que não quer retornar ao corpo físico. Descreveu então a sua situação desprendida do corpo, que estava se sentindo muito leve, muito bem, muito feliz, e que não desejava retornar ao seu corpo físico. Naquela ocasião, ela estava passando por um período de muitas dificuldades, tanto em termos familiares, de saúde, financeiro. Por isso que ela, ao estar naquele estado de desprendimento, não queria retornar ao corpo físico para vivenciar todas as dificuldades que ela vinha vivenciando. Apelamos então para a família, os amigos, lembrando que todos estávamos juntos com ela e que ela não iria atravessar aquela situação difícil sozinha, mas que nós estávamos ali para apoiá-la e ajudá-la para que a situação fosse ultrapassada com maior rapidez. Lembramos-lhe que ela era espírita e que ela sabia que a maneira dela não permanecer naquele lugar seria tentando antecipar a sua ida para o mundo espiritual e que aquilo consistia em suicídio, que provavelmente pelas leis divinas não iria ficar impune. E aí então ela consentiu em retornar ao corpo físico. Nesse estado, disseram ainda os espíritos a Kardec, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Vou contar para vocês 2 exemplos de êxtase que ficaram registrados na história. O primeiro é o êxtase de Teresa d'Ávila, que, de acordo com a Wikipédia, Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus,
Foi uma freira carmelita, mística e canonizada pela Igreja Católica do século XVI. Ela se tornou muito importante por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Contra-Reforma. Nasceu em 1515, em Ávila, na Espanha, falecendo em 1582. Ela foi também uma das reformadoras da Ordem Carmelita e é considerada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente com São João da Cruz. Fundou ainda mais de 30 mosteiros. Conta a história que Teresa d'Ávila teria entrado em êxtase e teve a visão então de um anjo que traspassou seu coração com uma flecha de ouro. A meu ver, isso é uma imagem simbólica representando a sua ligação com o amor divino. Essa experiência foi representada pela magnífica escultura de Gian Lorenzo Bernini, um dos maiores escultores do século XVII. Foi esculpido durante o período de 1645 a 1652, seguindo as tendências do estilo barroco. Ela se encontra hoje em um nicho em mármore e bronze dourado na Capela Cornaro, na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma, e é considerada uma das maiores obras-primas do barroco. O outro famoso êxtase foi o de Siddhartha Gautama, um jovem muito rico, mas inquieto por respostas acerca da vida e do sofrimento do ser humano. Ainda jovem, com 20 e poucos anos de idade, ele abandona sua riqueza, abandona a casa dos pais e se torna monge. Em um determinado momento da sua vida, ele entra em êxtase, atingindo o nirvana, ou a iluminação, tornando-se Buda, compreendendo, por fim, as causas e como livrar o ser humano do sofrimento. Kardec alerta que dá-se com os estáticos do que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas e até ridículas. E completa, dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutrem o estado de vigília. Há nisso uma escolha, mas nem todos são assim. Ou seja, nem tudo que o estático revela pode ser considerado verdadeiro, porque muitas vezes ele pode misturar as revelações que ele traz desse estado de emancipação com coisas saídas da sua própria imaginação ou com ideias que ele nutre no seu estado de vigília. Isso, logicamente, depende da elevação do seu espírito e pode ser utilizado por espíritos inferiores para manterem a ele e às outras pessoas no mesmo estado de ignorância em que vivem. Diz ainda Kardec que cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Isso vem a ocorrer tanto com o estático quanto com o sonâmbulo, ou com o clarividente, ou qualquer indivíduo em estado de emancipação que venha fazer revelações, trazer orientações e conhecimentos, quaisquer que sejam, devem sempre ser analisados e passados pelo filtro da lógica e da razão. Bem, pessoal, meus amigos e amigas, ficamos por aqui. No próximo mês teremos a nossa última videoaula dessa série,
onde procuraremos fazer uma abordagem geral sobre os fenômenos de emancipação da alma. Até lá, não se esqueça de se inscrever no canal e clique em gostei caso tenha gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!